Glória a Deus. Receba isso em nome de Jesus hoje. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Domingo, onde, como a Vanessa estava dizendo aí, o mundo está comemorando o carnaval. O mundo está, na verdade, né, comemorando o carnaval. Eu não consultei essa informação, mas o Fabiano disse que esse é o único feriado que cai durante a semana no ano inteiro, né? Então nós estamos, pode tomar assento, fica à vontade. Então nós estamos hoje vivenciando isso dentro da igreja, né? A igreja, acredito que muitos irmãos, muitos obreiros, muitas pessoas que são cristãos, né, aproveitaram esse feriadão aí para ir para casa de praia, outros foram viajar. Nós, inclusive, eu, o Fabiano, a Elisa, a Fê e o Bernardo, estamos num retiro espiritual que está acontecendo lá em Florianópolis. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em John Maxwell. John Maxwell é um homem que foi levantado por Deus para falar sobre liderança. Então é um americano de 65 anos de idade. Ele escreveu 72 livros sobre liderança. E um dos livros dele, que inclusive eu gostaria de indicar para vocês, chama-se As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Esse homem Deus levantou, ele é um pastor, 25 anos já de ministério. E Deus chamou ele para que ele começasse a levar aquilo que o Senhor revelou ao coração dele a grandes líderes na nação. Então ele tem sido um conselheiro de presidentes. Inclusive ele faz parte do conselho da China, do governo da China. Olha só o que Deus faz. Um governo comunista, um governo que até pouco tempo atrás perseguia os cristãos e até hoje ainda persegue de uma maneira mais camuflada, mas o Espírito Santo de Deus colocou um homem de Deus lá dentro do governo da China para trazer para eles os princípios da liderança baseado no cristianismo, em Jesus Cristo. Então, a gente entendendo que tudo é uma semente, você imagina o que vai ser a China daqui 10, 15, 20 anos para frente, através dessa implementação, dessa semente que está acontecendo. Isso é extraordinário, isso é a mão de Deus trabalhando, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos a palavra será pregada como nunca. E a gente sabe que a China precisa conhecer mais da palavra do Senhor. Mas John Maxwell, ele tem uma equipe com 47 homens, líderes, que são treinados diretamente por ele, para serem levados ao mundo inteiro, levando aquilo que o Senhor ministrou a ele. E lá em Florianópolis, nesse final de semana, está acontecendo um retiro assim, um retiro que é feito pela liderança de John Maxwell, e nós estamos tendo a oportunidade de aprender, mais sobre a essência da liderança do Senhor Jesus Cristo, como ele exercia a liderança, baseada aí, difundida por homens de Deus. Então, nós já estamos fazendo assim, viemos de lá para cá, e eu acredito que muitos irmãos estão também, aproveitaram o final de semana, o feriado, para descansar. Mas aqui tem um povo fiel, aqui tem um povo que veio buscar a Deus, aqui tem um povo que vai ouvir mais da palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra para ministrar com você, para dividir com você, nessa noite tão especial. A palavra de Deus que eu quero dividir com você está lá em João capítulo 12, se você puder abrir a sua Bíblia, em João capítulo 12. Engraçado que, como Deus faz as coisas, né? A Vanessa estava falando sobre essa questão de, às vezes, a gente parece estar numa sequidão, né? Às vezes a gente parece que Deus não quer falar com a gente. E para quem prega a palavra de Deus, isso parece ser mais forte ainda, porque você não tem como ministrar a palavra se Deus não te der nada. Não existe como.
Quem prega a palavra de Deus, se aqui tem pessoas que têm o dom da palavra, que sentem no coração a vontade de pregar a palavra, se aqui existe alguém que já foi, que sabe que é vocacionado, vocês vão saber, vocês vão experimentar que se o Espírito Santo de Deus não trazer uma revelação, se o Espírito Santo de Deus não trazer uma reflexão, algo para você meditar, não der uma inspiração para você pregar, é um vazio, você não consegue preparar nada. E eu ainda, para ajudar, tenho 1 ano e pouco de caminhada, não sei praticamente nada, dependo totalmente da graça de Deus, e essa semana foi uma semana que parece que Deus resolveu brincar comigo, testar a minha perseverança, testar a minha fidelidade e a paciência também, né, que é um fruto do Espírito. Então passou a semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira e nada. Eu querendo pregar, precisando pregar, responsabilidade, porque uma coisa é quando você não tem a responsabilidade como antes. Antes eu preparava uma mensagem, quando Deus dava uma mensagem, coincidentemente alguém me convidava, mas se não convidava, eu tinha tempo para estudar. Agora não, meu irmão, eu dependo da torneira aberta, da graça aberta, para receber palavra do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra na sexta-feira, e quando Deus me deu a palavra, eu, por que faz isso comigo? Mas Jesus Cristo às vezes prepara situações assim, né? Para Jesus Cristo, Deus é um Deus de bom humor. Deus é um Deus de bom humor. Deus é um Deus que prepara situações de bom humor, né? Para exercitar na gente o bom humor, saber depender dele, depois da risada da gente mesmo. Deus faz isso. Jesus Cristo lá no Mar da Galileia, imagina. Vê se Jesus Cristo não preparou aquilo para depois dar uma risada dos discípulos. Imagina, a Bíblia diz que eles estavam navegando, ventos contrários, né? A Bíblia diz que as ondas batiam no mar e de repente Jesus Cristo aparece no meio da tempestade. Aqueles homens olham e dizem, é um fantasma, e começam a gritar. E não tinha mulher no barco, né? Vamos definir aqui que era só homem, só pescador macho, né? Homem viril e tudo mais. Mas a Bíblia diz que eles ficaram apavorados porque achando que Jesus Cristo era um fantasma. Jesus Cristo poderia aparecer de qualquer outro jeito. Eu fico imaginando, depois que a tempestade se acalmou, depois que Pedro quase morreu afogado, depois que estava tudo tranquilo, eles navegando, eu fico imaginando como é que não ficou o clima no barco, né? Jesus Cristo olhando para vocês, são de pouca fé mesmo, né? Vocês são incrédulos mesmo. Deus prepara momentos assim para a gente se divertir. E depois que Deus me deu essa palavra, eu comecei a me sentir alegre nesse sentido. Como as coisas acontecem com Deus. João capítulo 12, versículo 1. Deus me deu um texto que fala sobre... Eu já li esse texto várias vezes, mas nunca nessa dimensão, nunca com essa revelação, nessa visão que eu vou ler para vocês hoje. Todos acharam? 12, versículo 1? Capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença neste local. Nós glorificamos a tua presença, cultuamos o teu nome,
através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, querido Espírito Santo, neste momento, nós te pedimos para que seja aberta a porta da palavra, Deus. Senhor, eu dependo totalmente da tua revelação, dependo totalmente da inspiração que o Senhor coloca dentro do meu coração. Não tenho absolutamente nada de mim a oferecer a ninguém aqui, mas a palavra diz que o Senhor vivifica a palavra, é o Senhor quem faz a obra. Por isso, querido Espírito Santo, neste momento, qualquer coisa que atrapalhe o mover e o fluir da tua palavra, Senhor, seja neutralizado, para que aqueles que aqui estão, Deus, pessoas fiéis, homens e mulheres que vieram para cultuar e glorificar o teu nome, saiam daqui com uma palavra verdadeira, uma palavra viva e uma palavra eficaz, para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meu irmão, esta palavra aqui, quando eu li, o Senhor me fez refletir sobre a igreja. Essa palavra aqui, ela fala da igreja. E isso é tão forte que essa semana toda eu procurei vários textos, como o Espírito Santo de Deus não estava me dando nada, e eu caí para dentro da Bíblia e fui buscar, e orei, e clamei, e supliquei, e implorei, e fiquei lendo a Bíblia em todos os sentidos, vários textos, e tudo que eu ia ler me levava e me remetia à igreja. A igreja, não a igreja no sentido como nós logo imaginamos. Quando a gente pensa em igreja, a gente logo imagina 4 paredes, um templo, uma estrutura. Não, a igreja, nós, eu e você, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E aí eu fui estudar e estudei sobre Davi na caverna de Adulão, 1 Samuel 22, várias mensagens a gente já ouviu, mas o Senhor me levou a ver ali aquela passagem como a igreja também, porque a Bíblia diz que Davi se refugiou na igreja. Davi é a representação de Jesus Cristo naquela passagem. Adulão é a representação do mundo, a caverna, um local escuro, um local inóspito. E a Bíblia diz que ali com Davi se juntaram várias pessoas que estavam descontentes, pessoas que estavam numa vida errante, pessoas que queriam mudar de vida. E a Bíblia diz que ali na caverna de Adulão se juntou com Davi mais ou menos 400 pessoas. E a partir daquele povo ali, pessoas que ninguém acreditava, Deus fez daquele povo ali um exército. Aquele povo ali ajudou Davi. E aquilo ali é mais ou menos a representação da igreja, exatamente como nesse texto aqui. Esse texto aqui também é a representação da igreja. O que é a igreja? Meu irmão, o que é a igreja? A igreja é um local, é um lugar de gente que está cansada. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo diz lá em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Descanso. A palavra do Senhor nos ensina que a igreja é um local de quem está cansado de levar balão lá no mundo, cansado de sofrer lá fora, cansado de tentar fazer as coisas e não dar certo, sobrecarregado muitas vezes do pecado, sobrecarregado de uma vida miserável muitas vezes que as pessoas levam. A grande maioria das pessoas que chegam à igreja, chegam de uma maneira sofrendo na alma, nos sentimentos, carregados na alma. É traição, é miséria, é tantos sentimentos ruins que a gente sofre lá fora, por decepções, por momentos que a gente vive lá fora, e quando a gente procura a igreja, a gente procura completamente carregado disso, sobrecarregado muitas vezes, achando que não vai mais dar conta, mas a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor Jesus é uma fonte de alívio, o Senhor Jesus é uma fonte de transformação, o Senhor Jesus é este que nós estamos procurando sobre as nossas vidas para trazer alívio, andar aliviado, andar descansado. Então a igreja é um local de gente que está cansada. A igreja é um local de gente que está doente. A igreja é um lugar de gente doente. Pessoas procuram a igreja porque precisam da cura, precisam restabelecer a sua saúde. A palavra do Senhor nos ensina, Mateus capítulo 9, quando Jesus Cristo vem caminhando e encontra Mateus. Mateus era um coletor de impostos. E a palavra nos mostra, a história nos mostra que,
coletores de impostos naquela época eram comparados a doentes, porque o nível de rejeição de um coletor de impostos era tão grande. Porque o que era um coletor de impostos? Era um homem judeu do povo de Israel que trabalhava para o Império Romano. E o Império Romano dava total liberdade para aquele homem pegar, cobrar aqui o imposto sobre tudo do povo. O povo já era injustiçado, já vivia quase em regime de escravidão. O governo romano dava, o Império Romano dava o poder de ele cobrar, e ele ainda poderia fazer aquele popular cachorrinho e tomar tudo o que ele queria da forma como ele quisesse. O governo não dava a mínima. Ou seja, um cobrador de impostos era comparado quase como um leproso. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vem andando e olha para aquele homem, marginalizado, leproso para aquela sociedade, considerado como tal, e chama ele para que ele viesse a ser agora o seu discípulo. Olha só que coisa extraordinária que aconteceu ali. E a Bíblia diz que quando Mateus foi alcançado, quando Mateus foi valorizado por alguém, eu fico imaginando os amigos de Mateus. Se o povo, seu próprio povo, não lhe aceitava, imagina quem eram os amigos de Mateus. Os amigos de Mateus deveriam ser aqueles da pior espécie. Deveriam ser aqueles que ninguém nem olhava na rua, atravessava a rua para não ter que cruzar na calçada. Eu imagino que esses eram os amigos deles. Mas Mateus ficou tão alegre, tão feliz, que ele resolveu fazer uma festa. E ele resolveu fazer uma festa para chamar toda aquela turma dele de amigos rejeitados, porque alguém tinha acreditado nele, alguém tinha encontrado nele um valor mínimo, porque é um ser humano, por detrás daquele homem que está jogado na calçada, por detrás daquele alcoólatra, por detrás daquele viciado, por detrás daquela pessoa de repente que perdeu tudo por causa do jogo, por causa do vício, existe um ser humano, existe uma essência que é boa. E a palavra ali mostra que Mateus ficou tão feliz que resolveu fazer uma festa. E quando ele faz aquela festa, a Bíblia diz que os religiosos, os mestres, olham para ele e dizem assim: Jesus Cristo come com os pecadores e com os publicanos? E aí Jesus Cristo, sabendo da comparação que eles faziam entre publicanos, pecadores e doentes, Jesus Cristo olha para ele e diz assim: não são os sãos que necessitam de médicos, mas sim os doentes. Por que vocês não aprendem comigo o que eu desejo, que é misericórdia e não sacrifício? Pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo sabia disso e por isso deu essa resposta baseada na saúde. Porque muita gente, meu irmão, precisa da cura. Muita gente precisa do restabelecimento na sua vida, na sua alma, na sua saúde. Eu preguei aqui semana passada, falei sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas que são formadas na alma. Cura na alma, as pessoas precisam disso. Igreja é um local de gente que está doente para que ela seja curada. Na igreja, o Espírito Santo de Deus opera na cura. Eu estava aqui conversando ainda há pouco, falando sobre isso, falando sobre por que fazer culto de libertação, culto específico de cura, culto específico de prosperidade, cultos específicos. A palavra do Senhor nos mostra que se a palavra de Deus é pregada na essência, o povo se alegra, o povo recebe a palavra e o Espírito Santo de Deus começa a agir na necessidade de cada um. Enquanto a palavra está sendo pregada, Jesus Cristo está curando, o Espírito Santo de Deus está transformando, o Espírito Santo de Deus está restabelecendo a saúde. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, enquanto você recebe a palavra e vai guardando no teu coração, vai glorificando o nome do Senhor, vai se alegrando com a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus começa a passar o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo sobre nós, que nos cura, que nos renova, que nos transforma, que nos liberta, que traz toda sorte de bênçãos. Ou seja, na igreja, se você está doente e você procura a igreja, você recebe a cura, é o que diz a palavra do Senhor. Então a igreja é um local de pessoas que estão doentes, a igreja é um local de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão cansadas. A igreja também é um local de pessoas que querem ficar de pé. A palavra do Senhor nos mostra isso. Jesus Cristo, lá em Mateus 7, o que ele diz? Que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, o vento soprou contra aquela casa,
mas ela não caiu, a casa ficou em pé, a casa continua em pé. Ou seja, quando você vem na igreja, quando você tem uma fidelidade com Deus, quando você faz um propósito de ser fiel a Deus, a palavra do Senhor nos mostra que tempestade vem, que tribulação vem, que angústia vem. O crente não está livre dos problemas do mundo. Nós todos vamos viver as mesmas adversidades que o ímpio vive, mas qual é a diferença? No final, a tua casa continuará de pé. É isso que mostra a palavra do Senhor, a garantia de que no final você vai fazer assim, ó, eu estou em pé. É a garantia, você continua em pé. Jesus Cristo lhe promete isso, Jesus Cristo lhe garante isso, a tua casa não cai. Eu tenho falado muito sobre isso e eu já falei várias vezes, é quase como um texto que sai involuntariamente, que é Romanos 8:37, que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É uma verdade absoluta isso. Só que eu tenho pedido a Deus por muito tempo para que Deus me traga uma exemplificação disso. O Espírito Santo é tão poderoso, é tão maravilhoso quando você alcança, quando você recebe do Senhor algo novo. Nessa sexta-feira, quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo de Deus me mostrou um modelo de alguém que é mais do que vencedor, para você entender. Gabriele Anderson, Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Muitos de vocês lembram, uma mulher que entra cambaleando, a imagem mostra que ela entra quase que caindo, e ela vai cambaleando, e ela não consegue, ela parece que não vai conseguir. Os médicos chegam perto dela para tentar parar ela, ela diz que não. O estádio vai ovacionando ela leva 10 minutos para chegar numa linha de 200 metros, mas ela consegue chegar do outro lado. Quando eu vi isso, o Espírito Santo de Deus me mostrou, isto é ser mais do que vencedor. Alguém consegue se lembrar quem foi a mulher que ganhou aquela maratona? Alguém se lembra? Ninguém se lembra, porque naquela maratona existiu alguém que foi mais do que vencedor. É exatamente assim a caminhada do cristão. A caminhada do cristão muitas vezes é assim, você vai achando que não consegue, que não vai vencer, mas você vai perseverando, você vai cambaleando, mas não desiste. Os anjos do Senhor vão te ovacionando, porque a palavra do Senhor diz que há mais festa no céu por um ímpio que se arrepende do que por 1000 justos que não necessitam de arrependimento. Você vai caminhando e o Senhor está dizendo para você, vem, não desiste, você vai vencer, você vai conquistar, você vai chegar lá. E é exatamente assim que o crente faz, meu irmão. Você fica de pé, você não cai, você vai chegar no local da vitória, como Paulo mesmo diz. Paulo diz lá em 2 a Timóteo 4, verso 7, o que ele diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira, ele tinha exatamente na mente uma condição de alguém que estava correndo, uma condição de alguém que estava caminhando, uma condição de alguém que não ia desistir. Essa era nitidamente a visão de Paulo naquele momento. O que ele diz? Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ou seja, meu irmão, a igreja é o local de gente que quer ficar de pé em nome de Jesus. Se você quer ficar de pé, meu irmão, saiba que você está no local certo. Ainda que você enfrente tribulações, no final, você vai glorificar ao nome do Senhor com a cabeça erguida e de pé em nome de Jesus. Amém? Olha aqui que interessante. Salmo 84, verso 10 e 12 diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas dos ímpios. E aí o salmista continua dizendo assim: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. E aí ele termina: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meu irmão, a casa de Deus, a igreja, é um local de segurança. Enquanto você está aqui na igreja, os anjos do Senhor estão guardando a tua família. Enquanto você está buscando a Deus, os anjos do Senhor estão te servindo. Enquanto você está tendo fidelidade com Deus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor está guardando a sua família, está guardando a tua casa, está guardando os teus negócios. Deus está cuidando daqueles que você ama, porque você tem sido fiel a Deus. E a igreja é um local de segurança, de viver em segurança em nome de Jesus. É a palavra de Deus que diz isso, é a palavra de Deus que garante isso, meu irmão. Se você descansar, você vai ser curado.
se você descansar, você vai ser atendido. Se você ficar firme na palavra do Senhor, você vai viver em segurança e você vai ficar de pé em nome de Jesus. Amém? E aí o texto aqui diz assim: e ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa. Olha aqui que interessante. E ali prepararam um jantar para Jesus. Tem muita gente que às vezes vem na igreja e de um culto para o outro acha que Deus não falou com ele, acha que o culto não estava tão bom quanto semana passada, acha que deveria ser melhor aqui ou ali. Mas a palavra do Senhor nos ensina, meu irmão, que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Se o culto não foi bom, é porque nós não demos o melhor para Deus. Se o culto não está sendo bom, é porque nós não estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer para Deus. A Bíblia diz aqui que era Ele quem estava na mesa. O Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem comigo a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Meu irmão, o lugar da igreja, meu irmão, não é para nós sermos servidos, a igreja é para servir o Senhor. Na mesa quem senta não somos nós, quem senta é o Senhor Jesus Cristo. Na igreja não tem privilégios, o privilégio é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle. E quando nós começamos a glorificar o nome do Senhor, nós fazemos o melhor culto da nossa história em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se o Senhor Jesus Cristo está aqui, meu irmão, é momento de nós servirmos, adorarmos, glorificarmos, engrandecermos o nome dEle em nome de Jesus. Isso é o que ensina a palavra do Senhor. O culto, meu irmão, é para Deus. Nós devemos exaltar, nós devemos adorar ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo um período de adaptação ainda. Nós estamos aqui nos adaptando. Essa semana nós conseguimos já um local. Se Deus quiser, até quarta-feira vamos fechar o negócio. E as condições que a pessoa nos ofereceu para ficar com o imóvel é algo de Deus. Nós estávamos orando justamente por isso, porque a gente sabe que todo começo é difícil demais, não tem recursos, e tudo é dinheiro, tudo é investimento, tudo é necessário uma adaptação, e nós não temos. É uma igreja que está começando, é um trabalho pequeno, nós dependemos da força, da boa vontade, do empenho de cada um. Mas Deus tocou no coração daquele homem, daquele empresário, e ele fez de uma maneira que nós poderemos sonhar mais alto. Então nessa semana que você esteja orando, nós vamos voltar para o retiro, vamos ficar lá até segunda, terça, a gente volta só na terça meio-dia, né? E na quarta-feira nós marcamos de ir ter a conversa e o fechamento, quem sabe, do contrato. Então eu quero pedir para que a igreja ore, para que a igreja clame, para que a igreja interceda, para que a gente tenha um local para cultuar a Deus com excelência, fazer grandes cultos, para que você possa trazer aquelas pessoas que você ama, para que você possa trazer aquelas pessoas que você sabe que precisa mais de Deus, e que quando elas entrarem no local onde nós estaremos reunidos, que elas possam ser impactadas com a presença e com a glória do Senhor em nome de Jesus. Este é o desejo que nós temos, é isso, para isso que o Senhor nos chamou. E aí aqui esse texto fala justamente sobre isso, como eu falei para você, sobre a igreja. Por quê? Esse texto aqui destaca 4 personalidades, 4 tipos de pessoas que nós sempre vamos encontrar nas igrejas. Toda igreja vai haver esse tipo de gente que nós vamos ver aqui. Primeira categoria de pessoas que existem dentro das igrejas, não é diferente de nenhuma delas. Você pode ir em qualquer igreja evangélica, qualquer igreja católica, qualquer fé que professe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai ver que esses tipos de personagens sempre estão dentro das igrejas. O primeiro é Marta. A Bíblia fala aqui de Marta. Quem é Marta? Marta é aquela pessoa que nunca ninguém vê. Marta é aquela pessoa que não sobe no altar. Marta é aquela pessoa que ninguém aplaude ela. Marta é aquela pessoa que nunca pega no microfone, mas ela nunca permite que o microfone fique sem bateria. Ela nunca permite que o altar fique de qualquer jeito. Ela nunca permite que as cadeiras fiquem bagunçadas. Às vezes ela não tem tempo nem para tomar água, mas ela não permite que o bebedor fique sem água, porque Marta é aquelas pessoas que trabalham e trabalham duro, são aquelas pessoas que servem. Toda a igreja tem isso.
E muita gente não valoriza esse trabalho, muita gente não considera essas pessoas, muita gente nem vê essas pessoas, mas essas pessoas hoje permitiram e providenciaram que uma oficina mecânica fosse transformada numa igreja. São Martas. Toda igreja precisa de Marta. Toda igreja precisa de Marta. O texto aqui diz que a Marta estava servindo a mesa. Marta estava servindo Jesus Cristo e toda aquela turma que estava na casa dela. Olha o que diz o texto, Romanos 12, versículo 6. Olha como é importante e como é fundamental e como Deus dá importância para aquelas pessoas que têm esse dom de servir. Olha o que diz Romanos 12, versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, profeta. Quantos profetas existem? Profetas que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e chegam para você e revelam a sua vida inteira. Alguém já passou por isso? Alguém já viveu isso? De você estar lá e de repente vir um profeta do Senhor, alguém que busca a Deus, que ouviu o Espírito Santo de Deus revelar alguma coisa sobre a sua vida, a pessoa vem e fala tudo como é, e você fica impactando, meu Deus, quem foi que contou isso para ele? O Espírito Santo de Deus, profetas. E aí olha o que diz o texto aqui, cada um exerce o dom de acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva, se é de ensinar, que ensine. Deus me deu um dom de palavra, de ensino. Alguns Deus deu o dom de profetas, mas o Paulo dá tanta importância, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele diz que aquele que tem dom de servir está equiparado, equivalente, ou seja, não é nem menos nem mais do que quem profetiza e quem ensina. Dom de servir, ele bota os dois exatamente no mesmo versículo. Aquele que tem dom de profetizar, seja um profeta. Aquele que tem dom de servir, que sirva. E aquele que tem dom de ensinar, que ensina. Meu irmão, se você tem um dom dado por Deus de servir, de trabalhar na obra, de pegar no arado, de fazer com que as coisas aconteçam, valorize este dom, porque foi o Espírito Santo de Deus que te encheu de graça para fazer isso. E a igreja só anda, só vai para frente, a igreja só consegue ganhar espaço, porque existem Martas com a mão no arado, servindo e dispostos a servir, com toda a graça, com toda a obediência e com todo o cuidado. É isso que diz a palavra do Senhor. Então são Martas. Martas são importantíssimas dentro das igrejas. Mas aqui o texto também diz que toda igreja tem Judas. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado e diz assim: tu não é Judas não, né, irmão? Aqui não vai ter Judas. Aqui é só as igrejas por lá que tem, né? Outras tem, mas aqui não vai ter. Mas olha o que diz o texto. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Meu irmão, sabe o que eu aprendi aqui nesse texto? Que Judas, mais cedo ou mais tarde, sempre vai trair. A Bíblia diz aqui que 300 denários, só para você ter uma ideia, um denário era equivalente ao trabalho braçal de um homem por um dia. Ou seja, 300 denários, que era o valor daquele perfume, era o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador braçal. E Maria, a Bíblia diz que ela despejou, que ela ungiu, que ela passou aquele óleo sobre o Senhor Jesus Cristo. E Judas, o texto aqui diz que reclamou. Judas foi aquele homem que disse: peraí, poderia ser feito outras coisas, poderia dar aos pobres. Ou seja, o Judas é aquela pessoa que sempre vai estar reclamando. O Judas é aquela pessoa que sempre que a igreja determinar tomar algum passo, ele vai olhar e vai dizer assim: não, se fosse eu fazia diferente. Isso aqui deveria ser de outra forma. Isso aqui deveria ser outra forma de... E a grande maioria das vezes eles usam argumentos até nobres. Porque Judas aqui usou o argumento pegando no calo, dizendo o seguinte: poderia ter dado aos pobres, olha que nobre. O pensamento, aquilo que Judas falou, qualquer um ali ficaria comovido. Mas Deus olha a motivação. Deus olha a motivação e a intenção de cada coração. Muitas pessoas, meu irmão, quando são motivadas a adorar a Deus, muitas pessoas quando são motivadas a se dedicar à obra, muitas pessoas quando se motivam, se enchem de alegria, agora eu vou fazer a minha parte, sempre vem um Judas do lado e diz assim: não, tu não deveria fazer isso, deveria fazer diferente, faz de outro jeito.
É exatamente isso que diz a palavra do Senhor aqui. É exatamente isso. E sempre, meu irmão, toma cuidado, porque sempre vai haver um Judas para te desanimar dentro da igreja. Não pense que a igreja é um local de gente perfeita. A igreja é o extrato da sociedade. A igreja, você vai ver gente boa, você vai ver gente ruim, você vai ver gente que vai ser transformada, mas você vai ver gente que vai se esconder atrás da religião. Você vai muitas vezes se alegrar com o testemunho do irmão, mas vai se decepcionar com o mau caráter do outro irmão. Igreja é isso. Igreja é o extrato, é um monte de gente boa e ruim juntos. Existem pessoas que são transformadas, existem pessoas que vão mudar, mas existem pessoas que o final delas é como Judas, não tem jeito. E isso vai acontecer dentro da igreja. Eu estou falando para você, para que você não se decepcione quando lá na frente isso acontecer, mas que você se lembre que a tua fé, que a tua motivação, que a tua adoração, que a tua dedicação à obra do Senhor não pode estar baseada em pessoas, mas sim no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Foi Ele que te libertou, foi Ele que mudou a tua vida, é Ele quem tem cuidado da tua família, não são pessoas, meu irmão. Mas os Judas existem dentro das igrejas. A palavra do Senhor nos mostra isso. O texto aqui diz isso exatamente, meu irmão. O que diz a palavra do Senhor em Provérbios 3:9? Então o que a palavra do Senhor diz? Em Provérbios 3, verso 9, a palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com todos os teus recursos e com todos os primeiros frutos das tuas plantações, e os seus celeiros serão plenamente cheios, diz a palavra, e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus dizendo para você honrar a Deus. É palavra de Deus, não é do Fernando. A palavra diz isso. Só que o Judas muitas vezes vai ser usado para fazer você duvidar da palavra de Deus. Porque você vai ser motivado durante a igreja, durante o processo na igreja, durante o processo de caminhar com Deus, a ser um investidor do reino, a ser alguém que se dedica, a ser alguém que investe na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento o que vai acontecer? Sempre o diabo vai usar um Judas para enfraquecer a tua fé, para te tirar do foco, para fazer com que você perca a dimensão daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E a palavra de Deus diz, vou repetir: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações. Se você fizer isso, isso é causa. Aí vem o efeito, ação e reação. Se você fizer isso, os seus celeiros serão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que é isso? Prosperidade, bênçãos, vitória, alcance, transformação na sua vida material. Deus quer te abençoar. A palavra do Senhor diz que Deus quer nos abençoar. Nós somos feitos por Deus para ser abençoados. Deus olhou para nós e disse assim: dominem sobre a terra, vençam, cresçam, prosperem. Isto é um mandamento, isso foi a primeira ordem que o Senhor nos deu. Então nós temos essa legalidade dada por Deus, mas existem princípios do reino. O princípio do reino qual é? Dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, você quando entende esse princípio, você começa a ser abençoado. Só que a palavra do Senhor nos mostra que sempre haverá um Judas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos agora começando um processo. Nós vamos começar agora lá a igreja. A igreja vai exigir um investimento, a igreja vai exigir uma fidelidade das pessoas. Aqui não vai ser uma igreja de apelação, uma igreja de mexer no teu emocional, não será dessa forma, mas a palavra do Senhor nos ensina a sermos fiéis para sermos abençoados. Mas no meio da igreja sempre haverá alguém que vai tentar enfraquecer a tua fé nesse sentido. São os Judas, mas vamos deixar o Judas para lá, porque o Judas está em outra igreja, aqui ele não vai estar. Olha só aqui o terceiro ponto. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa. Meu irmão, igreja que não tem Lázaro não é igreja. Quantos aqui tem um testemunho para contar? Quantos tem um testemunho? Alguém que viveu um testemunho que você sabe que foi Deus. Vocês são Lázaros. Testemunhos são Lázaros. Quem tem testemunho é Lázaro. A palavra do Senhor aqui nos mostra que Lázaro tinha um testemunho. Jesus Cristo tinha mudado a história da vida dele. Lázaro ia morrer, morreu, ficou 4 dias morto, e o Senhor Jesus ressuscitou. Jesus Cristo deu um testemunho vivo, e a palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, que quem tem testemunho fica do lado de Jesus.
Quem encontra um testemunho, quem alcança um testemunho, não sai mais do lado do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem estava do lado de Jesus na mesa era Lázaro. Por quê? Porque Lázaro tinha um testemunho. E quem tem testemunho quer andar junto com Jesus. Quem tem testemunho quer aprender mais de Jesus. Quem tem testemunho de vida nunca mais quer andar sem que Jesus esteja do seu lado. E isso é tão forte, meu irmão, que a palavra ali diz que os discípulos, os fariseus tentaram uma forma de matar Lázaro. Sabe por quê? Porque quem tem testemunho fica a cara do Senhor Jesus. Quem tem testemunho, quem quer aprender mais de Jesus, fica muito parecido com ele. Se você for pegar o texto, você vai ver que os homens estavam procurando uma forma também de matar Lázaro, porque muitos judeus estavam deixando de crer nos judeus para começar a crer em Jesus. Por quê, meu irmão? Quem tem testemunho vai sofrer sim ataques, vai sofrer sim perseguições, vai sofrer sim calúnia muitas vezes, porque Jesus Cristo sofreu tudo isso, e se ele sofreu, nós vamos sofrer também. Mas uma verdade eu te digo, nós estaremos do lado do Senhor Jesus Cristo à mesa sempre em nome de Jesus. Temos um testemunho. Se você tem um testemunho, fica firme, fica fiel, anda do lado do Senhor Jesus, porque Ele tem muita coisa para compartilhar com você, meu irmão. Baseado no teu testemunho de vida, as pessoas serão salvas. Jesus Cristo diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, sede minhas testemunhas por todos os lados, meu irmão, até os confins da terra. Por quê? Porque o teu testemunho vai fazer com que as pessoas queiram receber mais de Deus. Estava aqui comentando com ele, a gente estava aqui já pregando, nós dois aqui, a mensagem, e falando justamente sobre isso. O que é o testemunho? O testemunho são os frutos. Testemunho é você olhar para uma árvore que tem frutos e querer se alimentar daquela árvore. Lá no mundo, meu irmão, as pessoas já estão cansadas de enganação, as pessoas já estão cansadas de ódio, as pessoas já estão cansadas de traição, de perversidade. Tudo isso tem lá no mundo. Quando essas pessoas, meu irmão, vêm para dentro da igreja, elas vêm porque elas querem algo novo. Elas vêm porque elas querem paz, elas querem amor, elas querem fidelidade, elas querem compromisso, elas querem aquilo que o mundo não pode oferecer. E quem é que vai alimentar essas pessoas, meu irmão? A palavra de Deus, sim, mas é o teu testemunho que faz com que as pessoas queiram o mesmo Deus que você serve. Por que Paulo diz lá em 1 Coríntios, já logo no primeiro capítulo, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele diz isso? Por que ele não fala o seguinte: ei, negócio é o seguinte, não olha para mim não, olha para Cristo, olha para Jesus, porque não olha para mim. Não, ele diz o seguinte, ele chama a responsabilidade para ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê, meu irmão? Porque como nós somos cristãos, como nós somos salvos, como nós temos uma experiência com Deus, como nós temos um testemunho da palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina que nós somos sim referência para o mundo lá fora. Por isso que a palavra nos chama de sal, por isso que a palavra nos chama de luz, por isso que a palavra nos dá como exemplo para o mundo lá fora, porque através do teu testemunho de vida, se você bebia, você não bebe mais, se você traía, você não trai mais, se você mentia, você não mente mais, se você roubava, você não rouba mais. Hoje você é uma pessoa diferente, o teu testemunho está mostrando isso, e aquele que um dia não acreditava na tua transformação, olha para você e diz assim: eu quero ser igual a ela, eu quero ser, porque eu também estou cansado desse mundo, eu também tenho meus pecados, eu também tenho minhas falhas. Se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Eu quero a minha vida transformada pelo Deus que ele está servindo em nome de Jesus. Testemunho, meu irmão. Lázaro, a igreja precisa estar cheia de Lázaro. Você precisa buscar testemunho de vida, testemunho de transformação, testemunho de fidelidade com a palavra do Senhor, porque Deus quer fazer você um Lázaro, alguém que está do lado do Senhor Jesus Cristo, alguém que estava condenado à morte, mas hoje está fadado à vida, e a vida eterna, a vida abundante, a vida com o Criador para todo sempre. Lázaro, do lado do Senhor Jesus Cristo. E aí o texto aqui continua dizendo: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Meu irmão, sabe quem é Maria? Sabe quem é Maria? Alguém que não pode faltar dentro das igrejas: os adoradores. Meu irmão, adorador não pode faltar dentro da igreja, porque a adoração atrai o Espírito Santo de Deus. Quando o pregador fala para você: glorifica o nome do Senhor, abre a tua boca,
clama, suplica, engrandeça o nome de Deus, glorifica o nome dele. Quando a gente fala isso, não é para mexer no teu emocional, não é para você fazer parte de alguma forma alegórica de culto, não, meu irmão, é porque quando você abre a tua boca e glorifica, quando você abre a tua boca e começa a dizer a magnitude, a grandeza do Senhor sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus é atraído por você, você enche esse local com a fragrância perfumada do Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus vem, meu irmão, vem cura, vem libertação, vem restauração, vem transformação, vem mudança de vida em nome de Jesus, mas é através da tua adoração. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Então, meu irmão, quando você tiver a oportunidade de adorar, abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor, diga para Ele quem Ele é na sua vida, porque isso vai encher esse local de perfume. Foi isso que Maria fez. Maria fez isso. Maria, a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus. Adoradores, meu irmão, querem estar aos pés do Senhor Jesus. Adoradores querem se derramar na presença do Senhor. Adoradores querem se desmanchar na presença do Senhor. É isso que ensina a palavra do Senhor. É assim que a gente vê quem tem um dom de adoração. Você vê que aquela pessoa, na hora da adoração, na hora do louvor, na hora que ela tem a oportunidade de fazer uma oração, ela abre o seu coração e diz: Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes a pessoa não tem nem força para falar nada, mas o seu coração de adorador faz com que ela se derrame na presença de Deus. E isso é tão interessante, meu irmão, porque adorador de verdade, às vezes a gente tem que até dar uma puxadinha assim, porque senão ele não quer fazer mais nada, ele só quer adorar, só vive na meio assim, que no mundo da lua. Mas são extremamente importantes essa gente dentro da igreja. A palavra do Senhor diz que Marta, porque essa não foi a primeira vez que Jesus Cristo foi à casa de Marta. Jesus Cristo tinha ido uma outra vez lá em Lucas, quer ver? Lucas capítulo 10, versículo 38, não é a primeira vez que Jesus ia à casa de Marta e de Maria. Olha a primeira vez que ele foi lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, adorando, ela queria adorar. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Marta escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Meu irmão, as Marias muitas vezes são mal compreendidas dentro das igrejas. Muitas vezes a Marta, por trabalhar muito, a Marta, por pegar no pesado, às vezes não entende que a Maria é um instrumento de Deus também para permanecer a presença do Espírito Santo de Deus, permanecer a fragrância do Espírito Santo de Deus. Na primeira visita do Senhor Jesus, Marta não entendeu, mas quando Jesus Cristo explicou para ela, você vai ver que no segundo texto ela não cobra nada de Maria, porque ela entendeu que Maria precisava estar adorando. Enquanto ela estava trabalhando, Maria estava adorando. Enquanto ela estava adorando, Lázaro estava testemunhando para toda a região do quem era Jesus Cristo, ou seja, uma engrenagem perfeita que é o corpo de Cristo, trabalhando para que a igreja fosse edificada. Lázaro conta o testemunho, Marta trabalha, Maria adora e o Senhor Jesus Cristo é servido na mesa em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos entender. Efésios, deixa eu ver se é Efésios 4,15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, está na mesa. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A necessidade de cada um exercer o seu dom, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso, meu irmão, nessa noite eu quero que você guarde no seu coração, que a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa mesa, no nosso culto, na nossa adoração é indispensável. Ele está aqui para ser adorado. Ele está aqui para ser glorificado. Se nós entendermos isso, se nós entendermos que o culto não é para nós, mas o culto é para Ele, se nós entendermos que primeiro é o reino dEle, primeiro é a glória dEle, primeiro é a majestade dEle, todas as demais coisas que nós sabemos que precisamos, e o Senhor nos conhece, sabe a nossa realidade, o Senhor sabe que você tem sonhos,
tudo isso a palavra do Senhor diz que será acrescentado, mas a honra, a glória, o louvor, a adoração, o culto é para Ele, a presença do Senhor é indispensável, e nós como engrenagem precisamos entender, que aqui dentro desse local, eu profetizo que haverá Martas. Aqui dentro desse local vai ter muita gente que vai pegar no arado, vai ter muita gente que vai trabalhar, vai ter muita gente que vai meter a mão na massa. Ainda aqui, eu estava aqui, o irmãozinho ali estava me falando no começo do culto, Fernando, quando vocês alugarem o local, se você quiser contar comigo, pode ligar, eu estou junto, eu quero junto com você, quero pintar, quero quebrar, quero fazer o que for necessário, fazer no tempo. O que é isso? É Marta, que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida nessa função que você tem, um dom tão importante como profetizar e ensinar, meu irmão. O dom de servir não foi pedido, ele já se colocou à disposição, porque o Espírito Santo de Deus colocou esse dom sobre a vida dele. Nessa igreja nós teremos muitas Martas em nome de Jesus, teremos muitos Lázaros, porque aquelas pessoas que você trazer nessa igreja, meu irmão, vão experimentar as virtudes e a transformação que só o Espírito Santo de Deus faz. As pessoas que entrarem aqui vão ser saradas, as pessoas que entrarem aqui vão receber descanso, as pessoas que entrarem aqui vão ser curadas na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, serão purificadas pela presença de Deus em nome de Jesus. Este é o testemunho, é nisso que nós temos que nos pegar, porque assim a igreja cresce edificada, qualificada, saudável. Isso é o que vai acontecer aqui em nome de Jesus, através dos Lázaros. Eu e você somos Lázaros em nome de Jesus. E não se esqueça, meu irmão, que todos nós, tirando Judas ninguém quer, precisa ser falado, mas ninguém quer, mas todos nós precisamos de um pouquinho de Marta, um pouquinho de Maria, um pouquinho de Lázaro. Todos nós somos alguma coisa desses três. Todos nós queremos um testemunho para contar, todos nós queremos ajudar, servir, estar à disposição do Senhor, mas todos nós precisamos entender que a presença do Senhor tem que ser glorificada, que Deus tem que ser adorado em nosso meio, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor para todo sempre. O que Davi fez, meu irmão? O que Davi fez quando ele assumiu o trono de Israel? A primeira coisa que ele fez foi dizer o seguinte: vamos atrás da arca e trazer de novo a arca do Senhor para Jerusalém. A palavra de Deus diz que a arca era a representação da presença do Senhor, ou seja, meu irmão, sem a presença de Deus, Davi não poderia ter sido Davi. Sem a presença de Deus na sua vida, sem a adoração, a Bíblia diz que Davi não poderia ter chegado onde ele chegou, meu irmão. Olha o que a história nos mostra. Saul, um homem que viveu 40 anos como rei de Israel. Naqueles 40 anos, meu irmão, ele tinha pessoas sob o seu comando, ele tinha autoridade, ele tinha influência, ele tinha tudo isso, mas ele não tinha paz. Era um homem atormentado por espíritos ruins, era um homem que sofria, era um homem que, apesar do seu alto grau de influência, invejava um simples pastor de ovelhas. Por quê? Porque não tinha a presença de Deus. É a presença de Deus, é a adoração ao Senhor, é a virtude de adoração ao Senhor que vai fazer, meu irmão, com que a gente seja realmente mais do que vencedores. Vai fazer com que a gente realmente alcance o local que Deus tem preparado para nós. Vai fazer com que verdadeiramente, meu irmão, as portas dos céus se abram sobre a sua vida, e você entenda o que de fato é ser alguém que serve a Deus, ser alguém que serve a mesa. Portanto, nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé, e neste momento, você como um servo do Senhor Jesus Cristo, começasse a adorar a Deus, começasse a derramar na presença do Senhor o melhor da tua adoração. Maria ali exemplificou o melhor da adoração. A Bíblia faz a referência de um nardo puro, porque era o melhor que ela podia dar. Que você possa nessa noite, meu irmão, abrir o teu coração, abrir as tuas emoções para Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor, comece a adorar, comece a se derramar na presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui, meu irmão, Ele está aqui. E eu creio que quando uma igreja se junta em oração, o poder da oração congregacional, esse poder quebra todo jugo. Talvez você tenha pessoas na sua casa que precisam ser curadas. Talvez você tenha um amigo que precisa conhecer Jesus. Talvez você tenha um filho que precisa se libertar das drogas.
um marido que precisa melhorar, uma esposa que precisa melhorar. Não é através da briga, não é através do ressentimento, não é através da acusação, mas a oração, a Bíblia diz que quebra todo jugo. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você começasse a orar. Se você está com a sua família, abrace os seus. Comece a adorar o nome do Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Atraia a presença do Espírito Santo de Deus para esse local, em nome de Jesus. Enquanto os céus estão carregados de potestades, demônios, que estão nesse momento trabalhando especificamente para mandar tanta gente para o inferno, na festa da carne. Carnaval significa carnes do latim, e vales, que significa prazeres, prazeres da carne. E a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 5 que os prazeres da carne quais são? Imoralidade, inveja, facção, ódio, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Meu irmão, é o carnaval. Você vai ver que depois do carnaval e durante o carnaval, milhares de jovens vão morrer, milhares de pessoas vão se perder, porque o inferno está trabalhando mais do que nunca para mandar muita gente para a perdição. Mas você, como igreja, tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus para neutralizar toda ação. Basta que você adore: Senhor, na minha família eu não aceito, na minha família isso não vai acontecer, nos meus isso não vai acontecer. As pessoas que eu amo serão resgatadas, as pessoas que eu amo estarão debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Aleluia. Oh, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único. Querido Deus, nós estamos aqui congregados como igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, seja bem-vindo em nosso meio. Nós queremos preparar uma mesa para ti, Senhor Jesus. A força, uma mesa com que a gente tem de melhor, Senhor. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Porque enquanto tanta gente está indo para a perdição nesse momento, aqui nós podemos estar com as nossas famílias. A ti, ó Rei Jesus. Nós podemos estar com aqueles que nós amamos. A ti, ó Rei. E ainda que não esteja aqui, Senhor, aquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem, a nossa fidelidade e o nosso amor a ti, nós temos certeza que o Senhor está preservando. Nos rendemos aos teus pés. O Senhor está guardando. Consagramos todo o nosso ser a ti. A tua presença é real nesse local, Espírito Santo. Pois sabemos que o poder visita cada coração aqui, Senhor. De repente tem gente aqui cansada. O Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor sabe. Tem gente cansada, tem gente sofrendo, todo nosso ser. Tem gente precisando ser curada, Senhor. E o que nós queremos aqui, Senhor, é glorificar o teu nome, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. Por isso, querido Espírito Santo, nós adoramos o Senhor. Leve, Senhor, receba a nossa adoração como o melhor perfume, Senhor.
o perfume da gratidão, o perfume do louvor, o perfume da fidelidade, Senhor. Aqui tem um povo que quer ser fiel a Ti, Senhor. Aqui tem um povo que poderia estar em qualquer lugar neste momento, Senhor, mas esse povo escolheu a boa parte, que é estar Te adorando. Esse povo escolheu estar glorificando o Teu nome, Senhor. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque isso não vem de nós, isso é privilégio dado por Ti a nós. Foi o Senhor que nos privilegiou com a oportunidade de estar aqui nesse momento. Por isso eu sou grato, Senhor. Senhor, que o mundo lá fora descubra isso que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. Que o mundo lá fora entenda, Senhor. A palavra diz que para aqueles que estão se perdendo, a pregação é uma loucura, eles não conseguem entender. Mas essa loucura salva, essa loucura transforma, essa loucura traz testemunho, traz mudança de vida. E aqui tem muita gente, Senhor, que se são chamados de loucos, são chamados porque são loucos por Jesus. Resolver adorar ao Senhor. E por isso o Senhor está em nosso meio. A Sua presença é real, nós sentimos a Tua presença. Aqueles corações que estão abertos, Senhor, visita, traz liberdade, traz refrigério, traz paz, traz domínio próprio, traz cura, traz amor, Senhor. Traz amor, Senhor. Que essa pessoa saia daqui, Senhor, nesta noite, transbordando com o óleo precioso da Tua unção, da graça, da manifestação do poder de Deus na sua vida. Não um poder que o mundo conhece, o poder que impõe, o poder que obriga, o poder que escraviza. Não é esse poder, Senhor. O Teu poder é o poder de servir, é o poder de auxiliar, o poder de viver uma vida verdadeiramente diferente, Senhor, porque é isso que nós buscamos, uma vida que seja diferente daquilo que o mundo lá fora nos oferece. E essa noite nós recebemos isso em nome de Jesus, tomamos posse, porque o Senhor é real, o Senhor tem feito a obra, e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino.
Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.